Será que todas as coisas que já penetraram em minha mente não são mais verdadeiras que as ilusões dos meus sonhos? Ou talvez toda a minha vida seja algum tipo de sonho, incluindo a crença de que tenho um corpo? Será que um gênio maligno tentando me enganar de que o que penso ser realidade é ilusão poderia me levar a crer que pensar é não existir? Nas primeiras décadas do século XVII, essas e centenas de outras perguntas faziam parte do cotidiano e do método investigativo do filósofo francês René Descartes. Penso, logo existo, disse ele. Com o exercício da subjetividade e a confiança na razão, Descartes revolucionou o pensamento filosófico e científico, até então subordinado à autoridade da Igreja, à escolástica e aos líderes políticos ditos escolhidos por Deus. Contra as disputas religiosas sangrentas que reinavam na Europa, Descartes ofereceu a razão. O seu subjetivismo, que valorizava o sujeito científico, indicava o caminho para a objetividade e para o rigor intelectual igualitariamente. Ele colocou ao alcance de todos as ferramentas para a descoberta da verdade. Sua tese mais importante foi propor que cada um pensasse por si mesmo. A autoridade da filosofia passou a se fundar não mais nas escrituras ou nos sábios, mas na mente do filósofo. Esse paradoxo da objetividade dentro da subjetividade, com a exigência da certeza e a isenção da dúvida para o êxito da investigação científica, inaugurou um novo estágio no pensamento filosófico, motivo pelo qual Descartes é considerado o pai da filosofia moderna. René Descartes, ou Renato Cartesius, como ele se assinava em latim, nasceu em 1596 na pequena La Haye, na França. De família aristocrática, órfão de mãe, estudou interno no colégio jesuíta La Flèche e formou-se em Direito. E acabou se alistando como voluntário militar na Guerra dos 30 Anos no exército de Maurício de Nassau. Morou na Holanda mais de 20 anos e faleceu em Estocolmo como mestre de filosofia da rainha Cristina da Suécia, pouco antes de completar 54 anos. Influenciado pelas ideias de Galileu e pela amizade com o físico e matemático holandês Isaac Bikman, Descartes tomou do amigo o raciocínio simples e fácil que os geômetras empregam para chegar às suas mais difíceis demonstrações, como ele mesmo observava, bem-humorado. E saiu em busca ambiciosa de um novo sistema de conhecimento. Um método único que mensurasse todas as realidades observáveis no mundo físico, celeste ou terrestre. Ele queria explicar o mundo a partir da mecânica elementar das partículas, usando os princípios da figura, do tamanho, da posição e do movimento das partículas da matéria. Para ele, todas as coisas que caem sob o conhecimento humano estão interconectadas da mesma forma. Como escreveu em uma de suas obras mais conhecidas, Discurso do Método, publicada em 1637. O modelo matemático do sonho de Descartes abarcava todos os saberes em uma só unidade. Tanto que ele criou a metáfora de uma árvore do conhecimento, onde o tronco era a física, sustentando todas as ciências com o seu raciocínio analítico. Na busca da premissa da evidência, Descartes propunha o exercício da dúvida metódica, radical, hiperbólica como método até o nível do absurdo, quando a própria dúvida forneceria então a verdade indubitável. O primeiro era nunca aceitar coisa alguma por verdadeira, sem que a conhecesse evidentemente como tal, quer dizer, evitar cuidadosamente a precipitação e a prevenção, e não aceitar nada nos meus juízos, senão o que se me apresentasse tão clara e distintamente ao meu espírito que eu não tivesse nenhuma ocasião de o colocar em dúvida. Depois de eleger a evidência, Descartes sugeria dividir em partes tantas quantas necessárias para a análise. E então, colocar os conhecimentos em uma certa ordem, dos mais simples aos mais complexos. Era a ordenação. E o último, fazer sempre enumerações completas e revisões gerais para nada omitir. A concepção de mundo e de homem de Descartes se baseava no que ficou conhecido como dualismo cartesiano. A divisão da natureza em dois domínios opostos, o da mente ou espírito, que ele chamou de recogitans, a coisa pensante,
consciente de si, livre e sem dimensão espacial, e o da matéria, que ele chamou de re-extensa, a coisa extensa, isso é, a material, mensurável, espacial, sem consciência e mecanicamente determinada. Deus, para Descartes, representava a ponte entre o mundo subjetivo do pensamento e o mundo objetivo da verdade científica. A mente e a matéria são criações de Deus, um ser perfeito e legitimador das evidências verdadeiras da razão. Quando a razão atinge a ideia clara e distinta, fala por Deus, seu autor primeiro. Em sua premissa mais famosa, a evidência número 1, que fundamenta todo o raciocínio cartesiano, Descartes exercita a dúvida até atingir o seu ápice. Notei que, enquanto tentava supor que tudo fosse falso, era necessário que eu, que pensava isso, fosse alguma coisa. E observando que essa verdade, eu estou pensando, portanto eu existo, era tão firme e certa, decidi que poderia aceitá-la como o primeiro princípio da filosofia que procurava. Jean-Jacques Rousseau nasceu em Genebra, na Suíça, em 1712. Aos 16 anos, tornou-se o protegido de Madame de Warren. Aos 30, mudou-se para Paris como professor de música. Colaborou com a famosa enciclopédia de Diderot e d'Alembert no Verbete Musica. E aos 38, conquistou o prêmio da Academia de Dijon com seu Discurso sobre as Ciências e as Artes. Publicou vários livros, entre eles O Contrato Social, que inspirou a Revolução Francesa, e Emílio, considerado uma das obras mais revolucionárias da moderna pedagogia, por suas ideias radicais, que desagradavam tanto à Igreja quanto a outros filósofos, como Voltaire, por exemplo. Rousseau fugiu para a Inglaterra, abrigado por David Hume. Dedicou seus últimos tempos à autobiografia Confissões, falecendo aos 66 anos em Hermenonville, na França. A ti me dirijo, mãe amorosa e prudente, que soubeste te apartar da estrada trilhada. Assim registra o prefácio do livro Emílio ou da Educação, inspirador de Pestalozzi e da Escola Nova, escrito por Rousseau sob forma de romance. Emílio consiste em um tratado pedagógico que une política, educação e ética, orientando pais e mestres sobre como educar naturalmente o homem ideal. O jovem Emílio, filho de um homem rico, é educado por um preceptor no convívio com a natureza, protegido dos constrangimentos sociais. Com um pé no romantismo, outro no imaginário iluminista, o texto russoniano revela a crença na educação reformadora como ponte para as transformações sociais. Emílio é o representante da espécie humana em seu potencial de virtude, educado para viver bem consigo, com sua futura companheira Sofia e com os outros, em uma sociedade livre e democrática. Lançado em 1762, o livro tornou-se um paradigma da educação no século XVIII. Contrapunha-se a visão elitista da educação como privilégio, afirmando ser um direito de todos, e criticava a pedagogia jesuíta, rígida, punitiva, mera transmissora hierárquica de conhecimentos memorizados, que tratava as crianças como adultos em miniatura. Com sua visão naturalista do mundo, baseada nas lições da natureza, Rousseau foi uma espécie de descobridor da infância, o primeiro a entender a infância como uma forma particular de ser humano, diferente da idade adulta. O aprendizado era conduzido pelos interesses do próprio aprendiz, em uma educação de dificuldades progressivas, lúdicas e interativas, que evoluíam naturalmente dos sentidos ao espírito. Se por um lado Rousseau identificava as especificidades do ser infantil, por outro projetava o homem do amanhã, delimitando claramente a fronteira entre o homem da natureza e o homem civil. O homem da natureza, foco de Rousseau, era um ser livre, espontâneo, natural. Já o civil, mascarado, degenerado pelas instituições e vigiado pelo social. Daí a necessidade de investir profundamente nesse homem da natureza, ou natural, buscando na criança a criança, com suas maneiras próprias de olhar e de sentir, sem perturbar a maturação exigida pela ordem do tempo, tampouco tentando substituir o olhar infantil pela razão adulta, tudo para fundamentar um forte lastro na virtude original. Segundo Carlota Boto, autora do livro A Escola do Homem Novo, Rousseau
preconiza o primado do coração humano, desconfiando da exclusividade da razão tão em vigência na época. Para Carlota, Emílio é antes de mais nada uma obra que fala de afeto, pautando a criança pela emoção e fundindo sentimento com pensamento. O resultado, inevitavelmente, conduziria ao amor pelo conhecimento. Rousseau explica: não se trata mais de ensinar-lhes as ciências, mas de dar-lhes o gosto para amá-las e os métodos para aprendê-las, quando esse gosto estiver suficientemente desenvolvido. Esse é com certeza um princípio fundamental de toda boa educação. A primeira frase do livro Emílio já revela as duas grandes premissas que moveram Rousseau. Tudo é bom quando sai das mãos do autor das coisas. Tudo degenera nas mãos do homem. Para Rousseau, o homem nasce bom, mas a sociedade, a vida cosmopolita, as instituições sociais, a civilização, enfim, o corrompem, mexendo, alterando, mutilando, tornando artificial tudo que é natural, sufocando a bondade do homem e manipulando a sua mente. Como evitar isso? Como formar um homem que conserve as suas virtudes, a sua liberdade, a sua autonomia, a sua compaixão com as desigualdades criadas pelo próprio homem? Segundo Rousseau, fortalecendo de tal maneira a sua formação na infância e na adolescência, que à medida que vai crescendo, se consolide nele um homem total, incorruptível, forte no físico, forte no espírito, no intelecto, na razão e no sentimento. Saindo de minhas mãos, ele não será, concordo, nem magistrado, nem soldado, nem padre. Será primeiramente um homem. Rousseau visava ensinar ao homem o seu estado de arte como homem, formando no jovem, como ele escreveu, o coração, o juízo e o espírito, ensinando ao aluno muito mais do que uma profissão. Que se destine meu aluno à carreira militar, à eclesiástica ou à advocacia, pouco me importa. Antes da vocação dos pais, a natureza chama-o para a vida humana. Viver é o ofício que lhe quero ensinar. E para usufruir da felicidade da vida, Rousseau dividiu a existência e o livro de Emílio em 5 fases: lactância, até 2 anos, infância, de 2 a 12, a adolescência, de 12 a 15, mocidade, de 15 a 20 e o início da vida adulta, de 20 a 25. Dos 5 livros de Emílio, os 4 primeiros tratam da educação do menino e o último da menina Sofia. Rousseau considerava o período do nascimento até os 12 anos o mais delicado, já que nele é que tendem a surgir os desvios. É por isso que a educação, nesse momento, a chamada educação primeira, deveria ser negativa, isto é, não ensinar novos saberes, apenas manter, conservar, fortalecer as qualidades morais nascidas com a criança. Segundo Rousseau, a educação negativa consiste não em ensinar a virtude ou a verdade, mas em preservar o coração do vício e o espírito do erro. Nesse período, o mestre interfere o menos possível, muito mais estimulando bons sentimentos e o usufruto dos sentidos na busca da experiência do que se impondo positivo com novos ensinamentos acadêmicos, muito mais não fazendo que fazendo. Daí a expressão negativa. Para Rousseau, não se deve apresentar à criança ideias complexas e abstratas antes do desenvolvimento da razão, porque na infância, segundo ele, a razão dorme. Assim, a primeira etapa, quando a criança tem necessidades mais físicas, deve ser voltada a cuidar do corpo e do aperfeiçoamento dos sentidos, longe de punições. Tudo o que a criança aprende nessa primeira fase deve vir ludicamente do olhar, tocar, ouvir, sentir, provar. Exercer os sentidos, diz Rousseau. Não é somente fazer uso deles. É aprender a bem julgar por eles. É aprender, por assim dizer, a sentir. Para Rousseau, aprende-se na vida com 3 mestres: com a natureza, com as coisas e com as pessoas. Só no início da adolescência, quando a razão começa a surgir, é que as pessoas, e não mais apenas a natureza e as coisas, passam a ter importância no processo educativo. Só então os livros e as operações abstratas são apreciados. E Emílio, enfim, pode vir a se completar como adulto e homem total da utopia de Rousseau. Assim, seu corpo e seu espírito se exercitam ao mesmo tempo. Quanto mais se faz forte e robusto, mais se torna sensato e judicioso. É o meio de ter um dia aquilo que julgam incompatível e que quase todos os grandes homens reuniram em si:
a força do corpo e da alma, a razão de um sábio e o vigor de um atleta. Bom, depois de vocês terem assistido esse vídeo que representa, na linha do tempo, uma série de posicionamentos a respeito da ética e da moral de esses grandes filósofos, hein? Qual o entendimento que hoje nós temos a respeito de ética e a respeito de moral, hein? Ética é entendida como um estágio muito avançado na evolução da consciência moral. Vocês devem lembrar de que, etimologicamente, em função da origem, ética e moral poderiam ser sinônimas, né? Hoje nós não vemos mais sinônimo entre ética e comportamento moral. Ética é vista como um estágio muito mais avançado da evolução moral. Por quê? Porque moral, né, nada mais é do que a prática dos princípios éticos. Moral está muito relacionada com as normas de comportamento moral que alteram-se por influência de fatores econômicos, fatores sociais, que têm limitações geográficas e temporais, né? Aqui vou lembrar aquilo que o Cortella explicava ao Jô Soares, do que não é moral hoje, poderia ser moral amanhã, né? Muito bem. E quais são os princípios da ética que superam as limitações do espaço e do tempo? Esses são princípios que, independentemente do tempo, do espaço, da sociedade, do momento que a gente vive, se temos ou não temos crise, quais são os princípios da ética que não mudam, não se alteram, independentemente da circunstância, hein? A justiça é um dos princípios, nós vamos falar de justiça num próximo encontro. A boa vontade, o respeito pela vida, a compaixão, a liberdade, a responsabilidade. Justiça, boa vontade, respeito pela vida, compaixão, liberdade, responsabilidade são princípios da ética que superam as limitações do espaço e do tempo. Ética nada mais é do que a reflexão sobre a moral. E com esta frase eu encerro este momento. Eu agora gostaria muito de convidá-los a assistir um conteúdo maravilhoso que é apresentado por dois queridos filósofos brasileiros, os quais eu admiro muito, o professor Clóvis e o professor Cortella, hein? Que vão nos trazer as visões a respeito da ética no cotidiano, né? Eu espero que vocês gostem, né? E nos vemos na sequência. Quantas vezes no nosso dia a dia ouvimos ou usamos a expressão falta de ética se referindo à indignação com um comportamento alheio? Se ética era um campo de conhecimento de estudiosos e especialistas, como filósofos, médicos e advogados, parece que ultimamente esta palavra invadiu os noticiários e entrou no vocabulário do nosso cotidiano. Mas será que o seu significado sempre foi o mesmo ao longo da história? Será que ética é um conceito universal? Afinal, o que é ética? Ética não é um saber acabado. Ética não é uma tabela pronta. Uma tabela das condutas elencadas, todas as condutas humanas em duas colunas. Pode, não pode, pode, não pode. E o professor de ética, aquele que talvez tenha decorado a tabela. Partimos da premissa de que essa tabela não existe e, se existisse, ela estaria caduca no dia seguinte. Porque no dia seguinte estaríamos diante de situações inéditas que teriam tornado a tabela obsoleta. Razão pela qual acreditamos que ética tem a ver com liberdade.
a possibilidade que temos de escolher como queremos conviver. A ética parte de uma premissa: a nossa convivência pode ser diferente do que ela é. E, portanto, a nossa convivência pode ser melhor do que ela é. A ética é a inteligência compartilhada a serviço do aperfeiçoamento da convivência. As formigas, por exemplo, também convivem, mais intensamente do que nós, talvez. E todos sabemos como as formigas convivem. Quase todas elas trabalham 24 horas, 2 ou 3 não fazem nada e ficam com tudo. Estranhíssima a convivência entre as formigas. Só que no caso do formigueiro tem que ser assim. As formigas são regidas pela sua natureza, são escravas do seu instinto e não podem conviver diferentemente. Um formigueiro na Idade Média funcionava como funciona um formigueiro hoje. Mas no nosso caso, por mais que não possamos nos orgulhar muito da nossa convivência, temos um alento. Ela pode ser diferente do que ela é. E cabe a nós a tarefa de refletir, de pensar conjuntamente, de argumentar dentro de um grande espaço de diálogo para aperfeiçoá-la dia a dia, para que amanhã seja melhor do que hoje. Ética é porque há liberdade. Se abrirmos mão da liberdade de fazer a sociedade que queremos, teremos também aberto mão da ética. Afinal de contas, nós somos um animal, aliás, o único, que é capaz de decidir, escolher e julgar por si mesmo. Isto é, nós somos portadores de liberdade. Há pessoas que dizem: eu gostaria de ser livre como um pássaro. Precisa cuidado, porque pássaros não são livres. Pássaros não podem não voar. Pássaros não escolhem o que fazem. Não adianta, numa bela tarde, por exemplo, como hoje, às 17 horas, um sabiá andando, ele de repente olha e diz: nossa, acho que está tão bonita a tarde, eu vou a pé para o ninho. E aí ele vai caminhando. É claro que ele não conseguirá fazê-lo. Não é ele que decide. A decisão sobre a conduta dele não depende dele. Exemplo concreto: por que é que às vezes você ouve falar de ataques de cães, pitbull, rottweiler? Por que é que o cão faz o que faz? Porque ele não tem como não fazer. Por que é que, vez ou outra, você tem a ação de um animal que nos parece agressiva? E ela será olhada a violência da natureza, mas ela não pode ser eticamente analisada. Um cão não é bom ou mau. Não existe o mau cavalo, o mau cão, a má formiga, a menos que a gente vá usar padrões de reflexão nossas. Em outras palavras, outros animais não decidem em relação àquilo que a sua conduta terá. Nós somos capazes de colocar nossa vida em risco. Nós somos capazes, por exemplo, de fazer coisas absolutamente inúteis para a sobrevivência, mas deliciosas, como praticar esporte, que não serve para nada. Não tem a menor finalidade e por isso é belíssimo. De que adianta saltar de paraquedas, fazer stand-up paddle? Qual é a finalidade de alguém correr de Fórmula 1, girar de maneira insana em alguma coisa que é absolutamente ameaçadora e que pode conduzir à morte e fazê-lo como uma escolha? Isto é, escolha. Essa é a palavra-chave. Se você observa, eu não posso avaliar a conduta de um outro animal sob padrões éticos. É boa, não é? É decente ou não é? A formiga, como o Clóvis lembrou, ela é o que é. E ela é o que é porque a natureza assim a fez. Aliás, me lembrei, Karl Marx, no século XIX, grande filósofo alemão, dizia algo decisivo. Ele dizia que o pior dos tecelões, alguém como eu, que não tece direito, o pior dos tecelões sempre será melhor do que a melhor das aranhas, que faz teias magníficas. Porque, embora o pior tecelão, ele não consiga fazer uma teia como a aranha faz, a aranha só consegue fazer a teia daquele modo. Ela só consegue repetir. Inclusive porque a aranha tem um defeito. Ela nasceu sabendo. Isto é, ela nasceu pronta. Ela já faz a teia como a mãe fazia, a avó fazia, a bisavó fazia. E isso é uma limitação. Nós temos uma grande vantagem. Nós não sabemos fazendo, não nascemos sabendo e não, claro, não nascemos prontos. E desse ponto de vista, nós somos capazes de fazer de outro modo. Aliás,
Uma aranha, ela faz teias magníficas, mas ela só faz aquela teia daquele jeito, a menos que uma força externa haja sobre ela. Aquilo que Darwin chamou de mutação, né, por ambiente ou por pressão, aí você tem uma mudança. Nós não. Nós somos capazes, e aí o Clóvis lembrou bem, de fazer o mundo tal qual ele está. Aliás, esse mundo que hoje temos resulta das nossas escolhas. Não há uma divindade ou divindades, no meu entender, nem no dele, que vieram e disseram assim será. Ao contrário, ele resulta, esse mundo, como ele é, a nossa conduta coletiva, a nossa convivência de escolhas que fizemos. Desse ponto de vista, se assim ele pode não ser do modo como é, porque se nós assim o fizermos, podemos fazê-lo de outro modo. Nesta hora, nós queremos retirar da reflexão sobre ética algo que é muito usual. E eu vou passar para o Clóvis já para ele fazer essa reflexão num ponto. Muita gente diz, eu não tenho como não fazer assim. É o sistema. Eu faço assim porque a vida é assim. Eu estou em vida social e é o sistema que faz assim. Portanto, eu só posso agir desse modo. Para justificar, inclusive, a conduta que resulta de uma escolha pelo malévolo, quando a possibilidade do benévolo existiria. O malefício é a escolha, o benefício também o é. No entanto, o principal argumento que muita gente usa é que eu posso fazer, a vida é assim, é o sistema. É isso? Denomina-se má fé. Quando você nega a própria liberdade. Quando você nega a própria condição de agente livre e capaz de fazer escolhas, sobretudo para justificar comportamentos que nos envergonham, que nos causam tristeza e que sabidamente não deveríamos ter tido. A verdade é que atribuir a razão das nossas causas a outras circunstâncias que não a nossa liberdade nos convém, porque essa coisa de ser livre pode parecer um privilégio, mas não é sempre. O homem sempre, ao se considerar livre, julgou-se superior ao resto da natureza. Basta você ver as definições que ele dá de si mesmo. Os gregos diziam que nós estamos a meio caminho entre os animais e Deus. Os cristãos, depois, não economizaram elogios e disseram que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mais até, somos filhos de Deus. E tudo isso por causa da liberdade que é a nossa. Por causa da capacidade que é a nossa de fazer acontecer a vida de acordo com o nosso discernimento. Mas esta possibilidade, que pode ser entendida ingenuamente como um privilégio, muitas vezes, quando observada de perto, é fonte de sentimentos desagradáveis. E a filosofia tem também um nome para esses sentimentos: angústia. Angústia, Cortella, é o que você sente toda vez que percebe que é livre, que a vida depende da tua escolha e que essa escolha não é tranquila. Para escolher, é preciso atribuir valor às possibilidades de escolha. Aliás, essa definição é de dicionário de papelaria. Escolher é identificar a alternativa de maior valor. Ora, sendo assim, poderíamos pensar num exemplo. O professor precisa atribuir valor ao aluno, então ele aplica uma prova, ele conclui que o aluno vale 8, e qual foi o protocolo que ele utilizou? Ele comparou a prova do aluno a um gabarito, a uma prova nota 10, a uma referência. O que é que você aprende? Que não existe como atribuir valor sem ter uma referência de comparação, uma referência de contraste. Então, nesse momento, você poderia ser levado a pensar assim: ótimo, nossos problemas acabaram. Na hora das dúvidas existenciais, basta ter um gabarito da vida, basta ter a vida nota 10, basta ter a referência. Qual é a má notícia? A má notícia é que, diferentemente da prova do professor, a vida não tem uma única resposta certa. Se você vai ao exército, o primeiro valor do banner é a disciplina. E a melhor solução é sempre a mais disciplinada. E na hora da dúvida, quando a corneta toca às 5 da manhã, você levanta. A disciplina é a referência.
Mas se você sai do exército e vai para um asilo de idosos, o primeiro valor ali é o repouso. A melhor vida é a mais repousante. E se alguma corneta tocar às 5 da manhã, os velhinhos no máximo levantam para fazer xixi e voltam para dormir, porque aquilo foi um erro. Você percebe que a disciplina, Cortella, é valor. A disciplina manda levantar, o repouso manda continuar dormindo. E você está diante de uma sinuca de bico. Dependendo do valor que você escolher, a solução será uma ou a sua contrária. E aí, a pergunta que qualquer um fará: mas que valor vale mais? A disciplina ou o repouso? E aí, eu digo, esse abacaxi é você que tem que descascar. Você que é livre para fazer suas escolhas também terá que criar uma espécie de hierarquia de valores. E isso eu não poderei fazer por você. Posso dar um segundo exemplo? Vamos pegar um valor da moda, a transparência. A transparência era, até outro dia, um conceito da ótica, atributo do vidro ideal. E foi importado para a ética recentemente, faça de tal maneira a que todos saibam de tudo, sobre todos, o tempo inteiro e em qualquer lugar. A empresa se converte numa casa de vidro. A transparência ajuda a melhorar o cinismo, a hipocrisia, os privilégios, as primazias indevidas. Com a transparência, a vida e a convivência melhoram. No jogo de cartas, o valor maior é o sigilo ou a confidencialidade. E esse é o contrário da transparência. Eu espero que você tenha percebido que no jogo de cartas, a transparência não é bem-vinda. Aliás, em jogo nenhum. E o mercado, por exemplo, é um jogo. Imagine se a sua empresa vai lançar um produto em outubro que vai quebrar as pernas do adversário. Todas as esperanças estão ali. As empresas concorrem cabeça a cabeça. E você, em nome da transparência, pega aquele projeto e leva para a empresa vizinha, para que possa tomar ciência do projeto antes do projeto ser executado. Pois será demitido por justa causa. Será demitido por quebra de sigilo. Porque para que o projeto dê certo, é preciso que a empresa concorrente tenha ciência do projeto o mais tardiamente possível. Eu espero que você tenha percebido que qualquer valor que você pensar pode ser problematizado. E esta complexidade de valores, para usar o termo de Edgar Morin, esses valores complexos são a garantia da tua liberdade. Por quê? Porque se os valores, eles compusessem uma tabela fechada, com um valendo mais do que o outro, se os valores indicassem uma verdade sobre a vida prática, a consequência imediata disso seria o fim da liberdade. Seria o fim da possibilidade de escolha. Mas é porque os valores são complexos que continuamos vivendo a vida cercado de dilemas, quando duas alternativas nos parecem igualmente ruins. De trilemas, de tetralemas. Exatamente por quê? Porque diante da complexidade dos valores, o abacaxi de escolher critérios é nosso. E dessa responsabilidade não podemos nos eximir. Quais são as referências e princípios que norteiam as nossas ações? No próximo bloco, a difícil tarefa de colocar na balança as perdas e ganhos que acompanham cada escolha que fazemos. Bom, depois de todo esse maravilhoso debate entre o Clóvis e o Cortella a respeito da ética no cotidiano, eu quero encerrar o nosso encontro de hoje fazendo esta provocação. São apenas 10 questões. Eu quero saber como que anda sua ética e sua moral no cotidiano. Leiam essas 10 questões e respondam para si e façam um julgamento do modo de conduta diante da situação que cada uma dessas 10 questões lhes apresenta. Eu desejo a todos muita saúde, muita paz,
se cuidem.